Oi pessoal, meu nome é André Castelo Branco, sou seu professor de Biologia e hoje vamos falar um pouquinho de como vamos começar a estudar a anatomia humana. Vem comigo! Bem, na nossa aula de hoje nós vamos começar a ver alguns termos técnicos, alguns conceitos básicos que são fundamentais para entendermos o estudo da anatomia. Dentre eles, nós vamos ver as vistas anatômicas, a posição anatômica, as partes do corpo e os níveis de organização do corpo humano. Bom, as vistas anatômicas nada mais são do que as formas com que olhamos o corpo humano. Por isso, nós precisamos padronizá-las, uma vez que ele pode ser observado de vários ângulos. Sendo assim, as vistas anatômicas vão ser a vista anterior, quando nós observamos o corpo humano de frente, a vista posterior, quando nós observamos o corpo humano de costas, e as vistas laterais, quando nós observamos o corpo pela lateral direita ou a vista lateral esquerda, quando nós observamos o corpo pelo ângulo esquerdo, pelo lado esquerdo. Agora, vamos entender o que nós chamamos de posição anatômica na biologia. Como a anatomia é a ciência que estuda as partes do nosso corpo e muitos órgãos têm posições bem peculiares, é necessário também definirmos uma posição anatômica. Essa posição anatômica, ela se dá olhando de forma anterior, ou seja, o corpo voltado para frente, com as mãos estendidas, com as palmas e a cabeça e os olhos voltados para frente. Os pés paralelos, também apontados para frente. Essa é a posição anatômica. Já o corpo humano, ele pode ser dividido em algumas partes. E quais são elas? No passado, haviam apenas 3 partes: cabeça, tronco e membros. Mais recentemente, isso foi reclassificado. Eles reconheceram a importância de uma das estruturas do corpo, o pescoço. Então, o corpo humano ele vai ser dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros, sendo ele os membros superiores e os membros inferiores. Os membros superiores seriam os nossos braços, que é dividido em segmentos. A parte mais próxima ao nosso tronco é chamada de braço. Entre o cotovelo e o punho, nós temos o antebraço. E, finalmente, nós temos as mãos. Já nos membros inferiores, nós vamos ter da articulação pélvica ao joelho, a coxa. Do joelho ao tornozelo, nós vamos ter a perna. E, por fim, os nossos pés. No estudo da anatomia, como ela é uma ciência descritiva, ou seja, ela descreve o nosso corpo, existem termos que são muito usados. Por exemplo, além de serem termos indicativos, eles também são termos comparativos. Um exemplo disso, levando em consideração a posição anatômica, os meus pés estão na região inferior em relação à minha cabeça. Logo, minha cabeça está na região superior em relação aos meus pés. Perceba que eu fiz sempre o uso da palavra relação, ou seja, sempre tendo uma outra parte do corpo como referencial. Então, superior e inferior são termos muito usados na anatomia. Muitas vezes os nomes caudal e cranial são utilizados como sinônimos dos termos superior e inferior. Porém, a expressão cranial está para a cabeça, já a expressão caudal está para os pés. Nós ainda temos os termos
superficial, intermédio e profundo, que levam em consideração o quão próximo ou distante está uma estrutura da superfície do nosso corpo. Por exemplo, a nossa pele é mais superficial em relação aos nossos ossos. Logo, os nossos ossos, eles são mais profundos em relação à nossa pele. Já os músculos esqueléticos estão entre a pele e os ossos. Logo, eles são chamados de intermediários ou intermédios. Existem ainda os termos de lateralidade. Quando uma estrutura é par e está localizada em ambos os lados do corpo, nós dizemos que essa estrutura é uma estrutura bilateral. Por fim, nós temos dois termos chamados proximal e distal. Proximal quer dizer que a origem do membro está mais próxima do nosso tronco. Logo, distal estaria mais distante. Por exemplo, o nosso braço, ele está numa posição proximal em relação ao meu tronco. Já o meu dedo, ele está numa posição distal. O corpo humano, ou organismo, é dividido em alguns níveis. Ele nada mais é do que um conjunto de sistemas. Os sistemas são um conjunto de órgãos que desempenham um papel em comum. Por exemplo, o sistema digestório. Ele é composto pela boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, além de contar também com algumas glândulas anexas, como o pâncreas, o fígado, enfim. Ele nada mais é do que um conjunto de órgãos. Logo, podemos estudar o corpo humano tanto a nível de sistemas como a nível de órgãos. Porém, os órgãos são um conjunto de tecidos. Esses tecidos também desempenham importantes papéis dentro do organismo. Ainda tendo como exemplo o sistema digestório, vamos olhar o nosso estômago. O estômago, ele tem 3 tecidos. Ele vai ter ali o tecido epitelial de revestimento externo, o tecido epitelial de revestimento interno e o tecido muscular liso. Logo, nós também vamos poder estudar o corpo humano a nível de tecidos. Mas, por sua vez, os tecidos são formados por células. E isso, célula, aquela que a gente viu lá no primeiro ano, que é a unidade básica da vida, a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Então, nós também vamos poder estudar o corpo humano a nível de células. Então fica assim, podemos estudar tanto a nível de células, tecidos, órgãos, sistemas ou o organismo como um todo. Bem, essa aqui é só a nossa primeira aula sobre anatomia. Então, se você gostou da aula, deixe o seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E qualquer dúvida, é só deixar o seu comentário. A gente vai sempre que puder estar ali dando esse feedback e respondendo para você. Alguns ex-alunos vieram me perguntar: professor, aquilo ali é só para os alunos da sua escola? O senhor fez uma referência ao Arnaldo Assunção? Não se preocupa, serve para você também, que quer aí revisar a sua matéria, quer rever os conceitos, vem com a gente que nesse canal você vai ter muito mais biologia. Afinal, ele é o castelo da biologia. Tá certo? Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima.